Estão aqui nos acompanhando e os que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje nós estamos com uma convidada aqui, né? Quem acompanha o programa vai perceber que está um pouco diferente. Então hoje a gente está recebendo aqui a Magali, que vai falar conosco, né? A gente vai conversar um pouco, né, sobre algumas questões do opúsculo, né, que é o que a gente já vem estudando em Defesa da Vida Animal, Violência Não, volume 2. Geralmente a gente estuda em média dois trechos, né, do opúsculo por programa. E aí, Magali, será que você pode fazer a oração para a gente começar as atividades? Posso sim. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui na sua presença, rogando o apoio da espiritualidade, que nos oriente e nos ajude a esclarecer as dúvidas que muitos irmãos têm e que possamos contribuir para um mundo melhor, sem tanta violência, sem tanta destruição. E também, Senhor, pedimos que abrace o planeta Terra e amenize esses fenômenos climáticos que estão acontecendo, tanto no sul, no nosso país, como no México. Está tendo muita morte, muita devastação. No sul, pela força das águas, que agora já começam a baixar, e no México, pelo calor, que já temos notícias de animais morrendo, uma temperatura chegando até 51, 52 graus, muito alto para que possam suportar. Senhor, amenize, por favor. Abrace seu planeta, cuide do seu povo com benignidade. Nós não merecemos tanta caridade da sua parte, mas te pedimos com humildade, nos ajude a combater tudo que vem acontecendo. Temos ciência que tudo que está acontecendo é promovido de uma certa forma pelo descontrole dos homens,
por não saber cuidar do planeta que o Senhor nos deu. Mas estamos tentando plantar uma semente para fazer um futuro melhor. Que assim seja. Bom, então, nós vamos colocar, né, algumas, antes de passar a falar o número do programa, o Bandeira que é chique para falar, né, então hoje a gente está completando, então, 87 programas, né, e a gente, nessa temporada, a gente está estudando o opúsculo, então, criado pela Federação Espírita Brasileira e pelo Movimento pela Ética Animal Espírita. E hoje nós temos, então, como referências de estudo, o Carlos Bacelli, não sei se pronuncia assim, né? A gente vê vários jeitos de pronúncias, né? O Evangelho de Chico Xavier. Depois, o Marcel Benedetti, qual é a sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais? O Evangelho dos Animais, de Sandra Denise Calado. Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. As obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e a Revista Espírita. O próprio opúsculo que a gente já mencionou, né, em defesa da vida animal, violência não. Caibar Schutel, com Gênese da Alma. Valdo Vieira, Conduta Espírita. E as demais agora de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Luz no Lar, por Espíritos Diversos. Escultores de Almas, Espíritos Diversos. Cartilha da Natureza, Casimiro Cunha. Gotas de Luz, também pelo Espírito Casimiro Cunha. Usamos também os cards 24 e 52 do MOVE, Movimento pela Ética Animal e Espírita. Todos os livros podem ser adquiridos em nossa livraria, que está localizada no Centro Espírita Allan Kardec, que está localizado na rua José Manuel Vilela, 312, Centro, telefone 64 3636 6676, telefone WhatsApp 649 9965 3917, falar com a Lu. Para quem não é de Jataí e da região, poderá encontrar os livros mencionados, além de outros, na loja Rádio Fraternidade, acessando o endereço lojaradiofraternidade.com.br. E nós já também vamos deixar, né, avisados aos amigos que estão nos acompanhando pela internet, que a gente está com instabilidade. Então, nós estamos, nesse momento, com muita instabilidade, então pode ser que a gravação apresente alguns problemas, e a gente, então, já pede, né, que quem puder, se estiver tendo algum problema, pode nos avisar aqui, mas também o programa está sendo gravado e ficará nas redes, né, tanto do Sintonia no Bem, como da Web Rádio Fraternidade, depois poderá ser acessado posteriormente pelos irmãos e pelas irmãs. Então, a gente segue, nós já... na semana passada nós estávamos nesse tópico, né, que a gente segue nele, porque nós não terminamos. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, e a gente é de Allan Kardec. E o trecho é: para os animais, o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. E a gente agora no estudo estava falando sobre isso, né, Magali? Se você quiser fazer algum comentário, você pode ficar à vontade. Porque os animais, eles têm no ser humano, como nós temos a comparação a Deus, né? Eles têm uma verdadeira respeito e veneração no modo deles, né? Tem amor. Um animal, ele é capaz de morrer pelo tutor. E o contrário, muitas vezes o tutor usa o animal como escudo, né, para sobreviver. Se nós tivéssemos a capacidade de entender o que passa na cabecinha desses animais, a gente teria vergonha de muita atitude que a gente tem. Porque muitas vezes a pessoa age
nem sempre porque ele quer, é porque ele foi educado daquela forma que o mundo é dos humanos. O ser maior é os humanos, acima do humano, só Deus. E o animal é nosso irmão. Ele tem direito à vida, ao espaço, à alimentação, a ser cuidado. E como nós estamos invadindo os espaços dele, cabe a gente a ter a responsabilidade de suprir essa necessidade que nós estamos tirando o habitat deles, né? Porque hoje, por que acontece tanta coisa igual teve as inundações? O homem invadiu parte que era do mar. E hoje o mar retorna o seu leito, os rios retornam o seu leito. Os animais estão vindo para a cidade. Aqui na nossa cidade, em Jataí, há poucos dias atrás foi noticiado uma onça no setor aqui, e os cachorros acuando, a coitadinha desesperada, porque ela procurava alimento, procurava um aconchego, um cuidado que ela não estava tendo, ela estava fora do habitat dela. Graças a Deus, o corpo de bombeiro foi lá, pegou ela, voltou lá para a natureza. Mas o que é isso? A cidade está invadindo o campo. E os animais estão ficando sem lugar para ficar. E isso aí a gente tem que pensar o seguinte: nós temos por obrigação de proporcionar aos animais aquilo que nós queremos para nós também, que é o bem-estar, uma alimentação, habitação, né? Mas isso com o tempo. Se Deus quiser, devagarzinho as pessoas vão se conscientizando. Porque saber todo mundo sabe, né? O Claudinho colocou no YouTube que a gente está com problema. Porque aí quem entrar já vai, porque aqui não está aparecendo nada, está tudo sem condição. Quando você fala dessa ocupação, né, Magali, que a gente tem, e às vezes essa ocupação vai ficando desordenada. Essa semana eu estava na universidade e os alunos, ai professora, tem um rato aqui, um rato imenso e tal. Eu falei, gente, mas nós estamos na fazenda, porque o campus é na fazenda, né? Então, é o lugar dele lá, né? Nós é que estamos invadindo o espaço dele, chegando com, né, o prédio da universidade, os alunos, né? Todos nós lá ocupando esses espaços, né? Então, falei com eles, falei, não tem jeito, aqui é o espaço dele. E trazendo lixo, resto de comida, o bichinho vem procurar aquilo que ele não está tendo. Né? Seguindo, a gente tem o livro Leis Morais da Vida, pelo espírito Joana de Ângeles e a psicografia de Valdo Pereira Franco. O capítulo é Amar a Deus. Os amigos dos animais levantam-se para profligar contra o abuso e a impiedade com que muitos os tratam, e que os destruidores da fauna e os devastadores da flora perderam a direção da vida. E aí mais embaixo, nesse mesmo capítulo, fala, ama pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás superiormente amando a Deus. Então a gente vê aqui que para amar a Deus, não tem jeito se a gente não amar as criaturas de Deus. Isso aí é um quadro complexo, né? Porque se você não ama a criatura, você não ama o Criador, né? E a gente vê que nós, às vezes a gente fala assim, eu amo Deus. Tá, mas você ama Deus, mas você está amando as plantas, você está amando os animais, você está amando os homens. Quando eu digo homens, no sentido de homens, mulheres, né? Não necessariamente só, não estou falando de homens, né? De modo geral. Então, será que a gente está com esse amor? Né? Será que a gente pratica esse amor, né, a todas as criaturas, a todos os nossos irmãos? Porque nós estamos aqui justamente para isso. Verdade. Aprender a amar. Aprender a amar e respeitar, né, todos os seres. Sejam ele animal, vegetal. Eu, no meu quintal, de vez em quando, minhas filhas brincam comigo.
Mamãe, você parece que mora na fazenda, porque a maior parte do meu quintal é cimentado, mas eu consegui fazer um canteiro em volta do muro e eu tenho árvore nesse canteiro, né? Então elas brincam comigo e falam, por que a senhora é tão obcecada? Gente, são nossos companheiros de jornada aqui na Terra, as plantas e os animais. Então não adianta eu tratar o meu cachorrinho muito bem, o meu gatinho muito bem, se eu devasto as minhas plantas todas, aqui não fica esteticamente bonito, vou e corto. É por isso que nós estamos tendo essa mudança de temperatura tão forte. Nunca se esquentou tanto o planeta Terra. E não é só aqui no Brasil, não, é para todo lado, né? Em consequência disso, geleiras derretendo, mar saindo do leito e tudo, a vaporização que vai com o excesso do calor, vai provocando chuvas, é tudo isso que nós estamos vendo aí. Isso aí são sementes do que plantamos, né? Não falo que eu plantei agora, mas eu posso ter plantado no mundo anterior, né? Em outra vida, né? Eu fiz no passado. Justamente. Seguindo, nós temos o Livro dos Espíritos. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 540, fala: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, a gente vê que, como você está falando, né, está tudo entrelaçado, né, está tudo interligado. Então, se a gente cria o desequilíbrio em algum ponto, esse desequilíbrio vai refletir em consequências, né? Então, tudo que está em desequilíbrio vai causar uma consequência. Esse tempo atrás, eu estava pensando numa coisa que dá bem para a gente comparar. É uma coisa até boba, sabe, de se dizer. Mas eu comparo a nossa vida no planeta Terra a uma imensa peça de crochê. Você vai fazendo ela errada e vai indo. Chega num ponto que a peça fica disforme. Você tem que desmanchar e recomeçar. Hoje, algumas pessoas estão tentando recomeçar, tentando reescrever a história do planeta, evitando erros que foram praticados no passado. E eu falo sempre assim que as pessoas têm que se conscientizar e entender que errar uma vez é humano. A segunda foi falta de perfeição, foi distração. Mas a terceira é burrice. É burrice. É sinal que a pessoa quer ficar nas coisas erradas. Então, vamos começar a modificar. Respeitar nossos irmãos animais, as plantas, os seres vivos, respeitar o meio ambiente, ter conscientização que cada ato que você faz gera uma consequência. Então, pensar duas vezes antes de destruir qualquer coisa. Seja um animal, seja vegetal, seja uma montanha, seja uma árvore, pense antes de tomar qualquer atitude. Quantos fazendeiros que, em nome do capitalismo, devastam todo o campo, as reservas que eram por lei para ter, não tem, e vai cada vez chegando mais aos leitos dos rios. Temos águas contaminadas, e em consequência disso morrem os peixes, das doenças que a pessoa não consegue diagnosticar. Tem muita coisa que acontece que vem da água. Da onde que vem? Lá de cima, de alguém que desrespeitou o meio ambiente e poluiu essa água de alguma forma, não só de veneno, mas com lixo, né? E a gente tem muito aqui na nossa região, né? O lixo, o veneno, tem tudo, né? Tem tudo. Seguindo, então, a gente tem o livro Mandato de Amor, Entrevista Chico Xavier. Então, a pergunta é a pergunta 8. O que poderá acontecer ao mundo se continuarem as atuais agressões contra a natureza? A resposta: acontece que estamos agredindo não a natureza, mas a nós próprios, e responderemos pelos nossos desmandos. É importante pensar que se criou a ecologia para prevenir estes abusos.
Aqueles que acreditarem na ecologia acima de seus próprios interesses nos auxiliarão nessa defesa do nosso mundo natural, da nossa vida simples na Terra, que poderia ser uma vida de muito mais saúde e de muito mais tranquilidade. Se nós respeitássemos coletivamente todos os dons da natureza, mas se continuarmos agredindo-a demasiadamente, o preço será pago por nós próprios, porque depois voltaremos em novas gerações, plantando árvores, acalentando sementes, modificando o curso dos rios, despoluindo as águas, drenando os pântanos e criando filtros que nos liberem da poluição. O problema será sempre do homem. Teremos que refazer tudo, porque estamos agindo atualmente contra nós mesmos. E é verdade, é o que eu acabei de falar. Nós estamos plantando sementes. Se forem sementes boas, nós teremos um planeta melhor. Ou seja, traduzindo isso, se a gente tiver o cuidado com o próximo, seja ele um animal, um vegetal, qualquer coisa que tenha na sua frente. Se você respeitar, se você agir conforme você está sendo orientado, porque nós somos pessoas que Deus nos deu o dom do raciocínio. A gente sabe bem discernir o que é certo e o que é errado. Eu sei que se eu chegar numa região de mata fechada e fizer uma fogueira, eu posso queimar toda essa mata. Eu não vou queimar só a madeira. Eu vou queimar toda a vida que tem ali. Então, eu posso evitar de fazer essa fogueira dentro da mata fechada. Eu posso ir, se eu preciso dessa fogueira, fazer numa área aberta. Respeitar as plantas que tem ali dentro. Se eu pego alguma coisa que, tipo, eu corto uma árvore que ela está carregada de frutos, eu vou privar as pessoas de usufruir daqueles frutos e de novas sementes darem continuidade à nova árvore. E assim, é igual você acabou de falar, é elos de corrente, uma coisa encadeia na outra. Às vezes a pessoa fala assim, você está tendo ideia de lunático. Não é. Eu tenho ideia de uma pessoa que quer um mundo melhor para o meu filho, para o meu neto, para as pessoas que eu amo. Para a gente mesmo, né? Se a gente tiver a oportunidade de reencarnar aqui, né? Com certeza, mas com certeza. Agora a gente não sabe, né? Se nós vamos continuar aqui ou não. Eu queria virar era anjo. Tem que trabalhar um bocado. Na verdade, quando a gente fala dessa agressão, né, que a gente está fazendo aqui, a gente sempre pensa na questão do aluguel, né? Quando a gente aluga uma casa na cidade ou no campo, onde for, geralmente a gente assina um contrato com a pessoa, com a imobiliária, com quem for que está alugando a casa para você, né? Você tem que entregar a casa conforme você recebeu. Você vai pintar a casa para devolver, você vai entregar lá se tiver algum vidro que quebrou durante o período que você ficou lá, você vai ter que arrumar. Se conseguir entregar melhor né? ainda. E aí, se a gente comparar essa questão do aluguel com a nossa estadia aqui, será que a gente está sendo bons inquilinos, né? Será que nós estamos deixando um planeta melhor? Ou pelo menos nas condições que nós recebemos, quando eu digo condições materiais, no sentido das plantas, dos animais, né? Eu sei que a gente evoluiu muito, né? Não dá para discutir. Mas será que a gente está deixando condições melhores para as próximas reencarnações de espíritos, inclusive nós que a gente está torcendo para ficar aqui na Terra, né? Com certeza. Quando passar para a regeneração. Então, será que nós estamos deixando um planeta melhor para a gente mesmo, quem sabe, no futuro? Né? Esse é um ponto de interrogação que muitas pessoas deveriam se fazer, né? Porque eu acho que não existe melhor juiz do que você próprio. A consciência é o melhor juiz. Quando chego no final do dia, eu procuro relembrar aquilo que eu fiz durante o dia. Nem sempre eu consigo lembrar tudo quanto é coisa, porque são pequenos detalhes, né? Mas eu procuro fazer uma coisa que minha mãe me ensinou.
Quando você fizer um balanço do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, ou do seu ano, procure focar naquelas coisas que você errou e tente consertar. Porque as boas já estão lá. E elas vão dar semente. Mas as ruins também vão dar semente. Então você tem que procurar não repetir os erros que você já cometeu. Porque muitas vezes eu cometo algum erro tentando acertar. Eu não sou perfeito, né? Então, quando eu faço um balanço na minha consciência e vejo que eu fiz alguma coisa errada, às vezes inconsciente, eu vou ter consciência na próxima vez que eu for repetir aquele ato, eu vou tentar não fazer. Eu acho que todos deveríamos pôr esse deverzinho de casa. Pensar. Eu vi um texto em que uma mulher falava, não tem nada a ver com o planeta aqui, mas com questão de família. Ela fala assim, eu hoje levantei, a minha casa estava bagunçada. Meu marido jogou as roupas no chão do banheiro. O que eu faço? Eu dano com ele ou eu pego ela? Aí eu pensei comigo, meu marido é um bom homem, ele trabalha, ele é bom provedor, eu não posso exigir que ele seja perfeito. Então eu peguei a roupa, levei e coloquei no cesto para depois lavar e não falei nada para ele. Aquele texto ficou batendo na minha cabeça, de pensar que às vezes o fato de você pegar a roupa suja que o marido jogou no chão, ou a toalha molhada que estava em cima da cama, e não reclamar, você contribui para a paz dentro da sua casa. Aquele videozinho pequenininho que eu vi me deu uma lição de vida, porque eu sou terrível. Eu sou o tipo da pessoa que eu sou muito criteriosa, eu gosto muito da ordem, da perfeição. Eu quero ser perfeccionista. Então, eu cobro cada detalhe. E aí eu senti que eu estava agindo errado quando eu cobrava do meu marido, dos meus filhos, coisas que eu poderia pegar e colocar lá. Simplesmente, se fosse os filhos, eu poderia explicar para eles que aquilo era errado. Mas para o meu marido, ele já teve tempo de aprender. Se ele deixou ali, às vezes, é porque naquele momento ele não estava tendo condição. E é uma prova de amor e harmonia dentro de casa. Nós podemos fazer isso com o nosso planeta. Se eu vejo alguém cortando uma árvore e eu não posso evitar que ele corte, eu vou plantar uma. Eu não vou dar a vida para aquela que ele cortou, mas eu vou nascer outra, né? E a questão desse descompasso, né, que a gente está criando, se a gente reencarnar na Terra, a gente vai sofrer as consequências, né? Porque nós teremos que arrumar. Quem bagunçou tem que arrumar, né? Então, vai arrumar como? Plantando, né? Cuidando dos rios, das nascentes, reflorestando, né? Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Desenvolvendo vacinas, tentando consertar o mal que já foi feito, né? Seguindo, a gente tem o Livro dos Espíritos, na questão 728, a pergunta é a seguinte: a destruição é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, aqui, quando a gente fala da destruição, é a destruição que a própria natureza tem, não é essa que a gente está fazendo, né? Porque a própria natureza tem um ciclo para cada coisa. Só que é um ciclo natural e não um ciclo adiantado como a gente faz, né? Porque se a gente observar, hoje tudo é muito mais adiantado, né? A gente fica observando, hoje as empresas criam, por exemplo, um frango para matar em 45 dias. Há pouco tempo atrás levava-se 6 meses. Então, a gente não está defendendo, esse aqui, na verdade, é uma crítica, né? De dizer, olha, é a lei de destruição, mas está muito, muito antecipada. E a gente vai ver logo mais à frente que a gente continua naquele assunto da semana passada, do não matarás. Então,
não matarás em hipótese nenhuma. Então, a gente não deve matar em circunstância nenhuma. Quer comentar? Eu acredito o seguinte, que nós viemos de uma geração que ela foi criada e foi ensinado às pessoas uma forma errada de alimentar carne alimentando carne, né? Se eu consigo um alimento tirado da natureza para suprir a minha necessidade, seja de mineral, seja de ferro, Proteína, a nível de saúde. Se eu tenho proteínas nas plantas, ferro nas plantas, por que eu vou matar um animal? Por que eu vou me alimentar de um animal? Mas, infelizmente, vai demorar um pouco para as pessoas se conscientizarem que, para alimentar eles, aqueles animais estão sofrendo. Imagina o que é que um animal não passa quando ele está engaiolado para ser sacrificado, para servir de alimento para alguém. Basta a gente se colocar, se fosse na época em que os homens fossem canibais, um alimentando do outro, né? Ou então jogar para os leões, né? Ou na época das arenas, né? Na época da Bíblia, tinha lá que a diversão dos grandes, dos maiorais, era pegar as pessoas, os criminosos, e jogavam lá na arena e deixavam os leões estraçados, né? Para a diversão do pessoal. Então, eu acho assim, a rinha de gado que o pessoal faz aí para se divertir, né? Pessoas que matam pelo simples prazer de matar, vão numa caçada e matam lá vários animais que às vezes nem é para alimentar, é simplesmente um esporte. É uma coisa assim muito, se você for colocar fundo, é um verdadeiro martírio que o homem faz com o animal. E se a pessoa for colocar na ponta da letra, ele não come um pedaço de carne. Não come. As grandes indústrias de alimentos à base de carne, essas coisas, iriam tudo à falência, né? Então, é uma coisa muito polêmica. Mas a gente tem esperança que num futuro, não tão próximo, mas um futuro que já se aponta aí, pelo menos uma grande parte, já não está alimentando mais de carne, né? É igual a Bandeira sempre fala. Você quer comer carne? Coma carne. Desde que te faz bem, coma. Faça o que você quiser. Mas você tem que ter consciência do que acontece com aquele animal para ele chegar na sua mesa. E a nossa função aqui é orientar. A mudança de atitude vai depender de cada um, né? Então, cada um tem que cair a ficha. A gente não quer impor nada para ninguém, a gente simplesmente explica o que, né, a gente tem lido nas obras espíritas, né? E aí cabe a cada um tomar essa decisão. A questão 729 de O Livro dos Espíritos diz: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? E aí a resposta dos espíritos: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, é aquilo que a gente já vinha falando, né? A destruição antecipada, ela prejudica, né? Então, quando as pessoas matam os animais, ela está prejudicando o desenvolvimento deles, né? Porque eles têm um período de vida igual nós. Então, para cada espécie tem um período de vida. Então, quando a gente antecipa esse período, a gente está prejudicando o desenvolvimento espiritual deles, né? Porque eles não cumpriram todo o roteiro que eles vieram aqui para fazer. É verdade. E aí, seguindo, a gente tem o Miramês, ele fala:
Destruição, palavra que imprime na mente certo terror. É apenas o nome de mutações necessárias para que a alma ou princípio inteligente tenha capacidade de entrar em outra dimensão de vida. Não há perda de nada, as mudanças são necessárias para melhor andamento da vida dentro da vida de Deus. A regeneração das almas é ponto de início para novos entendimentos, e em muitos casos, para essa devida regeneração, é preciso um dinamite em forma de dor, de mudanças de vestes, para despertar o espírito. Estamos na época de destruição dos velhos hábitos, para criar novos métodos de vida. Repetimos quantas vezes forem necessárias que respiramos o que pensamos, comemos as nossas próprias ideias e mesmo vestimos os nossos atos da vida. Todas as mudanças internas modificam a vida externa. Isso é, que é a boa destruição que poderemos fazer em favor da humanidade. Então, a destruição que fala, né, é a destruição dos nossos maus hábitos, né? Deixar o que atrasa o nosso progresso, que atrasa a nossa vida, e passar a ter outras atitudes, né? A mudança dos hábitos, é sair de atitudes não tão boas para atitudes boas, né? Nascer um novo homem. Deixar nascer um novo homem, mudar a forma de pensar, porque se eu vou mudando a forma de pensar, eu mudo a forma de agir. Então, à medida que eu vou mudando meus pensamentos, eu mudo minhas atitudes, né? E à medida que a gente vai praticando, né, a gente também vai mostrando que isso é possível para outras pessoas, né? Não que a gente se julgue como pessoas melhores, não nesse sentido, mas que todos nós estamos nessa caminhada. Mas que é uma caminhada possível para todos nós. Todos nós podemos. Eu acredito o seguinte, que se né? você sonha, você pode realizar. O milagre maior é você pegar uma criança, ela nasce sem a mínima noção, nem de virar na cama, nem de pegar em nada. Você vê a evolução. Ela cresce, vai ficando maiorzinha, ela consegue gugunar alguns sons, começa a entender o que a mãe fala com ela. Ela passa da amamentação para a alimentação, né? Em seguida, ela aprende a andar, ela aprende a falar, e depois ela conhece as letras e aprende a juntar as letras e ler um texto. Você vê que milagre que é. Antes, a dificuldade que a criança tem de ler cada letrinha. E depois a capacidade que ela tem, a partir do momento que ela começa a juntar os pares das letras, a formar palavras, depois frases, e depois textos, depois livros, né? Isso aí é evolução. Se um homem tem a capacidade de fazer tudo isso, ele tem a capacidade de reconhecer aquilo que é certo e que é errado. E recomeçar. Né? Nós podemos recomeçar. A nossa vida a gente recomeça todo dia. A pessoa fala assim, eu estou muito velho para mudar. Não está. Todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo de mudança. Todo tempo você pode evoluir. Até porque a gente está em processo evolutivo, né? Então, sempre é tempo de mudar, né? Seguindo, a gente tem a questão 732 do Livro dos Espíritos, que diz, será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? E aí a resposta dos espíritos, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos, cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Hoje, no nosso estudo, também a gente acabou falando um pouco dessa questão, né, da evolução espiritual de cada mundo. Então, de acordo com a evolução de cada mundo, ali também tem a evolução dos seres que habitam, né? Então, às vezes podem ser mais materializados, menos materializados, como a gente lê na Revista Espírita a descrição sobre Júpiter, né? Sobre o planeta Júpiter, de que lá já são muito mais evoluídos, que os animais já andam
igual a gente, né? Com os 2 pés, já ficaram em pé, já auxiliam nas tarefas domésticas. Então, quer dizer, tem toda uma evolução. Mas se a gente pensar em mundos primitivos, a gente vai ver também que é um processo um pouco mais atrasado do que o que a gente vive hoje. Então, isso vai depender do mundo em que a gente está vivendo, né? Você vê pelos estudos, o homem começou andando como um animal, quadrúpede. Depois ele foi levantando, né? Ficou meio curvado. Hoje é todo ereto, mas pela norma era naquela posição. Hoje não. Naquele tempo, se você falasse para alguém que você ia pôr fogo em alguma coisa, ele ia dar risada de você e falava fogo só vem lá do céu, né? Em forma do raio, né? E hoje você faz de uma faísca pôr fogo numa casa. Né? Existe muita coisa que foi evoluindo. E eu acredito que, como nossa irmã estava explicando, vai chegar um momento em que o nosso corpo não vai ser tão grosseiro, vai ser bem hétero. Sim. De acordo com a evolução dos mundos, da gente, né? Na verdade, não dos mundos, da gente. À medida que a gente for evoluindo e a gente tiver condição de avançar para mundos mais adiantados, né? Então, depende do nosso trabalho. É um sonho bonito, mas que vai ser possível. Vai sim, para todos nós. O Evangelho já fala, né? Jesus não deixará nenhum de suas ovelhas, né? Então, todas as ovelhas serão encaminhadas, né? Claro que umas com mais rapidez, outras mais devagar, mas nenhuma ficará. Com certeza, porque também já está escrito também que nós podemos evoluir mais devagar, mas regredir não. Não, a lei é só de progresso. É só de progresso. Seguindo, a gente tem Miramês ainda, que fala, as leis espirituais são idênticas em todos os mundos. No entanto, as suas expressões são modificáveis em todos eles de acordo com a escala que pertencem. Essa é a lei de justiça. Nos mundos inferiores, onde as provocações comandam os destinos dos homens, como na Terra, e as expiações agridem as almas para despertá-las, as leis acodem a essas necessidades. E a própria natureza cria destruições violentas, fazendo os espíritos entenderem que devem, com urgência, modificar suas intenções e avançar para a perfeição, que deve começar em um simples perdão, no amor que seja mais material e na caridade, ainda que esteja ligada ao interesse, porque é assim que começa o despertar das almas. Nos mundos superiores, os seus habitantes desconhecem a violência. Eles já se elevaram de sorte a não precisarem mais das destruições que se operam na Terra. Cada mundo e humanidade recebe o que merece, na pauta das necessidades espirituais. Então, olha que bonito, né? Vai falando da evolução nos mundos, né? Então, quer dizer, já tem mundo que não tem mais violência, né? As pessoas que vivem ali já evoluíram tanto que elas não têm mais esses conflitos como nós temos aqui na Terra, né? Porque na Terra, além das leis de Deus, das leis naturais que estão gravadas em nós, a gente ainda tem as leis dos homens, né? Para tentar amenizar um pouco a barbárie, porque a gente ainda é muito violento, né? Você vê, a gente precisa de uma lei para dizer que não pode maltratar os animais, a gente precisa de uma lei para dizer que o marido não pode bater na mulher, né? A gente precisa de norma para dizer, olha, que se você, dependendo do que você falar, é racismo, né? É homofobia, é capacitismo. Então, quer dizer, nós somos violentos. Então, a gente precisa melhorar, a gente precisa ir evoluindo, né, para poder a gente avançar para esses mundos, né, como você está falando. Com certeza. E a fórmula é tão simples, né? A oração do Pai Nosso explica o que nós podemos fazer, né? E o nosso próximo é nossos irmãos, tanto sejam os animais como os vegetais.
E quando você fala do Pai Nosso, eu fico pensando que às vezes a gente faz essa oração de forma tão mecânica, porque a gente já decorou, né? Porque a gente não presta atenção. E aí, se a gente pensar que enquanto a gente tiver o orgulho, o egoísmo dominando as nossas mentes, né? Dominando os corações, a gente ainda vai passar por sofrimentos, né? A gente ainda vai passar por apuros, por sofrimento, pela falta de paz, por conta desses nossos comportamentos, né? Principalmente do egoísmo, né? Tem pessoas que não têm noção no sentido de o que é caridade. Tem pessoa que pensa que a caridade é dar alguma coisa. Essa é uma caridade material, né? Está completamente enganado. Muitas vezes eu faço uma caridade muito maior quando eu saio na rua e dou um sorriso e digo bom dia para alguém. Porque muitas vezes aquele bom dia serve para levantar a força, a vontade de viver do nosso irmão, né? Quando eu passo, tem um cachorrinho na rua ali, banando o rabinho para mim, e eu, indiferente, passo. Você está fora do microfone, né? Magalhães. Agora, se eu passo ali do lado, o cachorrinho banou o rabo, oi, tio, e tal, e sai. Eu estou sendo caridosa, eu estou sendo carinhosa. Não adianta eu falar, eu dou ração para X entidades que cuidam dos animais. Se eu não tenho coragem de passar a mão na cabecinha de um animal que faz festa para mim. Né? É aquela pessoa que vai numa creche e doa lá toneladas de alimento, mas não tem coragem de pegar uma criança daquela e dar um banho. Às vezes o banho é muito mais caridoso do que aquela tonelada de alimento. O remédio, né? Então, eu acho que caridade ela tem um contexto muito mais amplo do que só dar. Ela é doar. Isso. É bem diferente. São duas palavras que são sinônimo, dar e doar. Mas doar significa uma coisa, dar significa outra. E a gente, às vezes, faz a caridade material ali para ficar livre. Não é porque você está sentindo, né, aquela sensação de ajuda, simplesmente porque você quer ficar livre da situação. A pessoa chega te pedindo um dinheiro, às vezes você entrega para a pessoa nem se aproximar de você. Quando a pessoa vai chegando, você já vai de longe, assim, já vai para que ela não aproxime, né? Então, dali você já tira ela, né? Então, está faltando é caridade. Tem uma caridade material, né? Mas a espiritual doar tá, né? É a verdadeira caridade, porque ninguém doa aquilo que não tem. O dar, às vezes você dá aquilo que você não tem. Às vezes eu pego o cartão de crédito e compro lá um saco de ração e mando dar lá para a entidade tal. Depois eu não pago o cartão de crédito, qual a caridade? Aí complicou. Não, é complicado. Se você for um negócio assim, for interpretar direitinho, doar é diferente. Doar você tem que doar e desligar daquilo que você doa. Isso é verdade. Nosso tempo terminou, Magali, então, assim, eu quero te agradecer imensamente por ter, né, aceitado vir aqui hoje para a gente conversar um pouco. E agora a gente vai passar para a segunda parte do trabalho, que é o passe para os animais, para os humanos, para a natureza como um todo. Mais importante, né? Então, a gente vai agora fazer o passe, né, tanto para todo mundo, né, para todas as criaturas de Deus. E aí, eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo, seja aqui de forma presencial, ou seja em seus lares, né, para que possamos mentalizar, né, coisas boas, mentalizar saúde, esperança, né, para todos os nossos irmãos, e pedir também que todos, né, caso queiram colocar uma garrafinha de água, se for para os animais, é importante que seja uma para cada animal, né, e para as pessoas também, uma para cada um. E é importante deixar, principalmente para as próximas vezes, identificação se tiver mais de um animal, para que a gente não misture os remédios, né, porque na
na água fluidificada vai o remédio, né, para cada um. E aí, Magali, se você quiser fazer a oração, depois eu faço a de São Francisco e leio aqui os... Eu prefiro que você faça. Então, vamos lá, então. Então, vamos nesse momento, então, a serenar os nossos corações, as nossas mentes, rogando a espiritualidade que possa abençoar todo o nosso planeta, abençoar todos os seres aqui viventes, né? Que todos recebam a sua luz, o seu amparo, o acalento. Que esse acalento, que essas luzes de amor, de sabedoria, de compaixão, possa chegar aos humanos e aos não humanos. Que todos que estejam sofrendo, sejam nos hospitais, com doenças curáveis, incuráveis, nos asilos, nos sanatórios, nos presídios, nos orfanatos, nas casas de recuperação, em todos os lugares, seja nos confinamentos, nos matadouros, nos laboratórios, nos transportes, onde quer, Senhor, que tenha um filho seu em sofrimento, que o Senhor possa chegar em cada um, acalentar esses corações, dar bom ânimo, tratar cada um, que seja enviado dos seus laboratórios espirituais todos os remédios que cada um necessita. Coloca, Senhor, nessas águas fluidificadas o remédio, para que todos nós, ao fazermos uso dessas águas, possamos receber esse medicamento do plano espiritual, possamos receber essas energias positivas, essas energias de amor, de compaixão. Que todos nós possamos sair mais fortes, mais responsáveis com o nosso próximo. E agora eu vou ler as intenções aqui que os nossos irmãos anotaram. Para Anne, Pérola, Kiara, Cristal, Jade, Julie, Mel, Cacau, Suzy, Mel, Julie, para Estrelinha, Marley, Lili, a Catrina, a Princesa, o Herói em Espírito, a Nina, a Amora, o Raj, Yumi, Yuki, Aro, Noah, Lotus, Apolo, animais abandonados, os animais que se perderam de seus tutores, os doentes, vítimas de maus tratos, os animais que estão em matadouros, confinamentos, transportes, laboratórios, pelos espíritos de Nina, Shiva, Orion, Popinha, Meg, Babi, Zeus, Thor, Fred, Preta, Nina, Nani, Xereta, Bebel, Belinha, Shakira, Mel, Ceguinho, Pudim. E agora os encarnados, Bolinha e seus filhotes, Pichula, Biju, Teca, Laica, Xodó, Chiquinha, Sherlock, Lola, Boneca, Pipoca, Pimenta, Magali, Paçoca, Pluma, Floquinho, Tonico, Mini, Xaninha, Jeremias, Tobias, Mildinho, pelas águas, pelos vegetais, pelos minerais, pela Lindinha em espírito, Simba, Giuseppe, Dolores e a Bolinha, Frida, Estopinha e Lobinha, Fadinha, Pandora, Silva, Jolie Silva, Adriele Silva, está desencarnada, Lipe Silva, Dolores, está com problema renal, Pink está com depressão, Marcela, Juninho, Goan, Tunico está com depressão, Frida está precisando se recuperar, a Branquinha e a Rajadinha para que apareçam tutores, a Corri pela sua recuperação, Floquinho que está precisando de saúde, Paçoca, Caramelo, Leona, que está doente, Lili, Nininha, a Rajadinha do Thunder, a Frida e a Mary, Foquinha, que está também precisando, Jade, Cristal e Luna. E assim, Senhor, nós te pedimos, fazei de mim um instrumento de vossa paz, para mim mesmo, em primeiro lugar, para aprender então levar a paz para o mundo. Onde houver ódio dentro de mim, que eu leve o amor de teu evangelho, para então me fazer representante deste amor para o mundo.
Onde houver ofensa dentro de mim, que eu leve o perdão que nos ensinastes, para então aprender a perdoar no mundo. Onde houver discórdia dentro de mim, quanto às tuas leis divinas, que eu leve a união, de forma que a minha alma possa estar unida à tua luz e à tua paz. Onde houver dúvidas dentro de mim, que eu leve a fé no Consolador que nos prometestes, nas verdades que nos enviastes em teu propósito. Onde houver erro dentro de mim, que eu leve a verdade de tuas leis, e então viva em harmonia para o mundo, levando a verdade em meus atos e não somente em minhas palavras. Onde houver desespero dentro de mim, que eu leve a esperança de que, aprendendo a praticar as luzes que nos enviastes, eu conquiste a verdadeira vida no seio de teu amor, e então poderei levar a esperança e a misericórdia para aqueles que nos cercam. Onde houver tristeza dentro de mim, que eu leve alegria de estar contigo em tudo e com tudo, e aprenda a ver-te nas menores, quanto na maioria das criaturas com as quais compartilho a vida. Onde houver trevas dentro de mim, que eu leve através de seu evangelho o despertar da luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar a mim mesma em primeiro lugar, para então consolar ao outro, pois a caridade começa conosco. Compreender a mim mesmo em primeiro lugar, sem ser conivente com minhas dificuldades, mas aprendendo a recomeçar segundo as lições que me ensinastes, para então compreender o mundo em que suas diversas nuances. Amar a mim mesmo em primeiro lugar, pois que amar a mim mesmo é me amar enquanto espírito, é trabalhar por minha própria evolução, para depois estender este amor ao mundo, pois é dando de mim para o mundo que recebo de teu amor, é perdoando e corrigindo meus erros, que serei perdoado, e é morrendo como o homem velho em seus hábitos, pertinentes ao planeta de expiação que está por se extinguir, em sua expressão vibratória, que viverei para a eternidade, harmonizando junto a regeneração, onde a lei do amor irá imperar acima dos desvios provocados pelo homem, para todos os teus filhos, Senhor, inclusive para mim mesmo, se assim eu desejar, segundo o livre-arbítrio que me destes, para que eu possa, ao conhecer tuas leis, escolher entre a felicidade e a humildade futura, ou a infelicidade reticente nas explicações do mundo e do universo. Pedimos, Senhor, que abençoe também os nossos irmãos humanos e não humanos do Rio Grande do Sul, que estão passando por um momento muito difícil, e também abençoe todos os outros lugares do planeta que também passam, seja por enchentes, por estiagens, por guerras. Que todos também sejam protegidos e amparados, que todos nós que estamos aqui, os que estão nos ouvindo, possam também ser energizados e possam retornar aos seus lares, na paz e na esperança do Cristo. Paz e bem, que assim seja. Que assim seja. Hoje, excepcionalmente, nós estamos passando, então, o episódio que é gravado, e fora do horário de costume por causa da instabilidade da internet em nossa cidade. Semana que vem estaremos no horário normal. E assim nós agradecemos a todos, agradecendo a Magali e a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, ajudando, contribuindo com o passe. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, estaremos todos aqui com a graça de Deus em mais um estudo e mais um programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem e Fraternidade. Boa noite, Magali. Boa noite a todos. Paz e bem.